Então, muitas coisas para a gente conversar hoje, mas importantíssimo. Aí eu falei, bom, vamos partir do predicado Estamos com Nilton Domingos Ourix na sala para falar de Colômbia. Muita gente pedindo, Nilton, que a gente trate aqui da questão colombiana. Há poucas informações, como sempre, sobre a América Latina na imprensa brasileira. A gente vê que ali é um fenômeno complexo. E a dúvida é se Colômbia é o Brasil amanhã, em mais de um sentido. Primeiro, nessa colombização, né, da formação de um Estado paralelo associado ao Estado formal, miliciano, associado ao narcotráfico, e aí com o narcotráfico financiando diversas tendências políticas, se assim podemos dizer, e também nessa questão da destabilização, de um erro de cálculo, alguma coisa assim que levou a uma conflagração ali. É possível? É provável que a gente veja algo parecido, uma aproximação de uma situação pré-revolucionária? Se bem que não, ali o Duque está bem forte em mais de um sentido na repressão. Estimadíssimo Rômulus, estimados expressionautas, é um prazer voltar aqui para discutir os temas das entranhas da Pátria Grande, nesse país que é nosso vizinho, que é maravilhoso, um país extraordinário, dono de uma cultura extraordinária, dono de um povo que é uma maravilha. Nós temos fronteira com a Colômbia, e a Colômbia parece tão distante. Esse é um fenômeno que vocês na Europa não têm. Aí na Europa todo mundo sabe onde é que está a fronteira. E aqui no Brasil a gente só descobre a fronteira, quando descobre, a partir de uma tragédia como essa, do Rio de Janeiro, em que começam a se falar em colombianização. Você sabe que eu aqui no Duplo Expresso tenho discutido que a possibilidade de um Estado policial de algum tipo aqui nosso terá como semblante, como espelho, esse terrorismo de Estado que se pratica desde 1940, desde 30, mas de 46, 48, na Colômbia. E esse é um fator que nós temos que discutir aqui. E como na esquerda brasileira, na esquerda liberal brasileira, é tudo episódico, nós aqui no Duplo Expresso temos insistido em trabalhar esses temas desde uma perspectiva crítica e permanente, a Pátria Grande. Eu, desde que entrei aqui, entrei para falar sobre a América Latina, nunca deixei de falar da América Latina, sempre tive um espaço privilegiado para falar pela América Latina, e agora nós temos que discutir a situação colombiana, que eu, recordando aqui, Romo, não só as questões conjunturais, isso tem uma data, viu? É 9 de abril de 1948. Olha que cena, Romo. Isso daria um filme. Um sujeito chamado Jorge Eliezer Gaitán, que era o candidato a presidente pelo Partido Liberal, contra o Partido Conservador, desce a 1 da tarde para se encontrar com dois colombianos. Um deles é mais ou menos conhecido, se chamava Fidel Castro, em 48, Romos. E eles vão discutir uma delegação latino-americana, uma atuação comum, no encontro da juventude latino-americana. E, nesse momento, Jorge Eliezer Gaitán é assassinado com 2 balas na cabeça e uma no peito. E ocorre um famoso evento latino-americano que se chama El Bogotaço. Foi uma mega rebelião que ocorre em abril de 1948 e que todos marcam como o auge da violência, a separação entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. E algo muito importante para nós, Romulo, que eu tenho insistido aqui, a fronteira entre política e crime fica banida para sempre. E a espiral de violência na Colômbia ocorre por uma decisão do Estado colombiano em assassinar um candidato a presidente que provavelmente seria presidente. Eu tive o prazer de conhecer a filha de Gaitán numa das minhas andanças pela América Latina, e ela, então, claro que é uma militante da causa do povo colombiano, mas em particular do seu pai, de Gaitán, que era digamos, uma figura progressista de alto quilate, não desse progressismo sem dentes para morder que nós temos hoje, mas de um progressismo que estava interessado em acabar com a violência colombiana, que data de 30, 46 a 48, é uma violência muito estendida, sobretudo uma violência contra os camponeses, Rom.
muito violenta, e que continua na Colômbia. Então, esse 1948, ele marca o início de práticas de terrorismo de Estado, que eu quero já recomendar aqui, um livro que está ao alcance dos brasileiros, publicado pela editora insular aqui de Santa Catarina, do Nelsinho Rolim, prefaciado pelo meu amigo Rampinelli, do Orlando Calvo Ospina, que é um jornalista que vive exilado aí na Europa, na França, mas é um colombiano, Romos. E ele escreveu um livro que chama O Terrorismo do Estado na Colômbia, que é muito importante que o público brasileiro leia, se intere. Está aqui publicado pela editora insular, O Terrorismo do Estado na Colômbia, de Orlando Calvo Ospina. E ele está, por razões óbvias, exilado na Europa há muitos anos, e, naturalmente, mesmo depois dos acordos de paz entre as Farc e o Estado colombiano, que já rendeu, após o acordo de paz, o assassinato de quase 300 ex-guerrilheiros, de tal maneira que uma parte das Farc, inclusive, voltou para a montanha, essa prática se estende e ela é muito violenta. E ela tem como adversário não a luta armada, porque as Farc, vamos colocar claro aqui, elas nascem em 1964, portanto, muito tempo depois dessa explosão que começa com Bogotá em 48. Ela começa, as Farc são uma reação à violência estatal seletiva, estendida, sobretudo contra os lutadores sociais, contra aqueles que reivindicam terra, pão e trabalho na Colômbia e que jamais tinham se lançado à luta armada. A luta armada é uma resposta ao terrorismo de Estado. É claro que está influenciado pela vitória da Revolução Cubana em 59, mas ela não diz respeito. É uma ideia errônea achar que a Revolução Cubana inspirou movimentos guerrilheiros na América Latina. O que deu origem aos movimentos guerrilheiros na América Latina foi a violência estatal e a impossibilidade de um líder comunitário, um líder sindical e, sobretudo, a esquerda legal partidária ter sobrevivência. Ninguém vai esquecer aqui que o M-19 abandonou as armas e o seu candidato presidencial foi assassinado em pleno voo. Quer dizer, o assassinato de Gaitán, como o assassinato de outros candidatos a presidente, é uma norma na Colômbia. Então, a Colômbia convive com um regime de terrorismo de Estado que não é impugnado pelo Império, que é assessorado pelo Império. A Colômbia tinha 11 bases militares, até que Rafael Correa desativou Manta, e todos os militares que estavam no Equador foram transportados e assumiram bases militares na Colômbia. Então, a Colômbia é um estado satélite, convive com eleições periódicas, tribunais abertos, imprensa livre sem tocar e um terrorismo de Estado. Isso é muito importante que a gente faça essa reflexão. E é muito importante que você comece o programa com isso, porque a prática do terrorismo de Estado, que vai abolir a fronteira entre crime e política, é uma toada que nós estamos vendo avançar no Brasil. Seja no assassinato de Marielle Anderson, seja na invasão na favela e a matança que houve no Rio de Janeiro, seja na impossibilidade de um conjunto de candidatos não poder fazer política em várias regiões do Rio de Janeiro. Tudo isso está posto aí. Seja na emergência sem inibição da milícia, com as conexões com a família presidencial e com o próprio presidente da República, tudo isso está colocado. Então, nós não podemos tratar isso como vizinhos distantes, como se isso não fizesse parte da nossa realidade. E estudar a situação colombiana, e, portanto, não tem nada a ver com o que a imprensa divulga, que é o problema de um pacotaço de tarifas. Quer dizer, a ação de Ivan Duque, que é um preposto de Álvaro Uribe, um dos senhores da guerra na América Latina, um devoto da política imperial para a América Latina, um homem que, inclusive, fez parte da chamada Blacklist, que era uma lista, chamada Blacklist, uma lista negra do narcotráfico, colocado pela DEA, em que ele, como governador de Antioquia, aparecia. E aí ele se transforma em governador, em senador, e é candidato a presidente, e é um cativo da guerra. Ele é um cativo da política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa capacidade, você já alertou aqui para outros casos, Romo, que é
a imensa capacidade que tem de controle da vida privada de alguns políticos latino-americanos que acabam servindo de maneira dócil porque estão com 3 cadáveres dentro do guarda-roupa. E a CIA, a DEA, o Departamento de Estado, Fort Benning, Comando Sul dos Estados Unidos, sabe utilizar com maestria esse tipo de coisa.